Vamos começar mais um dia, mais uma live, mais uma noite abençoada. Aguardando aí o horário. Obrigada, Senhor, por este momento. Agradeço a Ti, Senhor, por todas essas maravilhas. Consagro esse momento a Ti, Senhor, e que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Oi, Dria. Oi, pessoal. Boa noite. Vamos entrando. Oi, Mara. Boa noite, galera. Tô esperando só a nossa convidada entrar. Espero que vocês estejam bem. Vamos aguardar só um pouquinho. Começou. Já o computador tá dando ruim aqui. Você precisa de computador pra quê? Pra falar? Dando ruim. Só pode ser nesse, não pode ser no outro? Tudo ligado nesse. Amém, me dá ele lá. Bota ele do lado, hein? Por enquanto não. Deixa rolar. Amor, deixa esse aí. Eu já tô ao vivo. Tá ouvindo? Só um minutinho, galera, que eu vou trocar só o computador aqui. Para que a gente possa começar. Do outro lado. Esse daí. Olá, meninas, Bia, Ana, sejam muito bem-vindas. A gente já vai começar. Esperando a querida Flávia chegar. Tive que só trocar o computador aqui porque o outro resolveu não funcionar, mas amém. Nada vai atrapalhar o que a gente tem para receber hoje. Pronto. Se vocês puderem divulgar, clicar nesse aviãozinho aí, compartilhar com os amigos. Vai ser uma noite assim de grande aprendizado. Se vocês puderem estar compartilhando. Localizei. Tô aguardando. Oi, Olá, tudo bem? tudo? Tá longe o Como som, não tá não? estamos? Tá longe? Ah, não, agora melhorou. Acho que era o meu Melhorou? aqui. Uhum. Eu vou botar a caixa de som. Eu tive que trocar de computador porque o outro estava dando ruim. Ah, Mas já eu ouvi foi, um tá tudo pouquinho. certo agora. Resolveu? Vê aí, tá me ouvindo? Tô. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu só fazer um seguinte aqui. Só um minutinho, que eu tenho que botar teu WhatsApp aqui no meu
Opa, voltou? Voltei. O computador travou e eu tive que trocar de laptop, senão não conseguia fazer o que eu precisava fazer aqui. Vamos E nós? aí? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer a sua presença ilustre. Reservou Olha, um tempinho para estar conosco aqui. como é isso? Vou só explicar rapidinho para quem está entrando. O projeto Empreender para Crescer foi uma ideia que Deus me deu nesse momento de pandemia. Eu já vinha pedindo a ele alguma ideia para que eu pudesse estar ajudando pessoas nesse momento frágil, né? E com tudo aquilo que eu já estudei, se eu pudesse fazer alguma coisa, e aí eu voltei a trabalhar como coach, a pesquisar, a estudar, e ele me deu um projeto Empreender para Crescer, para que eu pudesse estar trazendo 12 empreendedores de diversas áreas que passaram por diversos momentos, né, na vida e conseguiram êxito. E claro que a senhora não poderia estar de fora, né? E aí Oh, tem sido Deus. bênção, né? Porque as experiências são valiosíssimas para quem está desanimado, para quem pensou em desistir. E a ideia é a gente encorajar as pessoas, né? Então, assim, para quem está assistindo, espero que você receba, se você puder anotar as ideias, se você puder compartilhar, eu sempre deixo a live salva, porque para atingir o maior número de pessoas, porque sempre tem um caminho. Enquanto a gente está vivo, sempre tem um caminho, né? E a gente precisa aprender com quem já está na caminhada, com quem já venceu algumas coisas. E para a gente começar, eu que não tem como eu não te chamar de pastora, vou ter que chamar de pastora, não tem jeito. É verdade. Não tem como, pastor. A gente Queria não que a senhora... foge desse lugar, a gente não tem como não ficar nesse lugar, de Não jeito tem, nenhum. não tem. Não tem como sair. Então, assim, queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo um pouquinho da sua história, como que, né, como que tudo aconteceu. Eu coloquei lá na nossa propaganda medicina, magistério, gestão financeira e a última coisa foi Liderança. liderança, isso. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo, pudesse te conhecer melhor. Então, vamos lá. Boa noite a todos que estão aqui. É um prazer estar com a Rafaela. A Rafaela é uma ovelha querida dentro de um Amém. ministério que nós pertencemos, que é na Sara Nossa Terra, da Ilha do Governador. Então, assim, eu fico muito feliz com o convite. E a minha história, assim, eu sou filha, me chamo Flávia, hoje eu tenho 48 anos. Eu estou no ministério há 22 anos, sou pastora há 12, ou um pouquinho mais até, eu acho. Não, acho que uns 12, 13 anos. E eu sou filha de uma família patriarcal, uma família onde pai é pai, mãe é mãe, as figuras bem organizadas, né? Sou a filha do meio, somos 3 irmãos. Casada, vou fazer 29 anos agora em dezembro, com o Cláudio, que é pastor junto comigo, né? Tenho uma honra enorme de ser casada com ele. Eu falo para ele que eu caso com ele todos os dias, Isso né? aí. Exatamente. E para formação, minha formação eu fiz medicina, era uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida em ser médica. E o curso da vida foi me levando a fazer outras coisas além da medicina, né? Que é o que você colocou aí. Foram fases da minha vida que eu passei pelo magistério. Hoje empresario, sou empresária, clinico e sou pastora, que é a minha paixão. É mais ou menos por aí. Bastante coisa, né? Mulher, esposa, mãe, né? Ainda tem isso, ainda tem que Filha, dar tem conta tudo de isso. tudo. Pois é. Discípula. Conta um pouquinho para a gente, pastora, porque assim, a gente tá falando de um tema muito importante que é sobre empreendedorismo, né? E as pessoas têm, às vezes, uma visão deturpada do que é empreender. Muitas vezes as pessoas acham que empreender é você ter um negócio.
E, na verdade, não é isso. Você pode empreender, inclusive, sendo dona de casa, né? Uhum. E aí eu percebi, quando a gente conversou, né? Eu conheço já um pouquinho da sua história, depois a gente conversou, que você empreendeu em todos os momentos, né? Fez com excelência, se dedicou, né? No meu caso, eu sou funcionária pública, mas eu empreendo dentro da escola, porque eu lido com aquilo como se eu fosse dona, eu dou o meu melhor, eu visto a minha camisa. Então, eu acredito que a senhora também tenha feito isso, por isso que o êxito veio consequentemente, né? E eu queria que você contasse para a gente, tem algumas professoras também entrando, queria que você contasse um pouquinho dessa transição, como é que foi entrar no magistério, né? Como é que foi essa sensação de medicina e magistério, e o que isso agregou para você enquanto pessoa, enquanto profissional? Na verdade, assim, eu também acredito que empreender é aquilo que você faz. O que que você faz, né? O que que você está disposto a fazer para que algo aconteça? Isso é empreendimento. Seja ele, né, no profissional, seja ele nas suas emoções, naquilo que você precisa resolver. Então, assim, a medicina sempre foi um sonho meu, desde que eu me entendo por gente que fala assim: o que que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médica. Então, minha família é uma família que tem bastante médicos. Eu tinha primos mais velhos como médicos e aquilo me inspirava, né? Porque Sim. isso está ligado na questão da liderança também. Então, isso me inspirava e eu fui fazer medicina. Então, a medicina já era algo que era dentro de mim mesmo. Dentro da medicina, eu conheço uma pessoa que foi a minha tutora, a doutora Ana Maria Pitela, que eu devo muito, porque a minha formação é em gastroenterologia. Depois eu fui fazer um curso de capacitação em hepatologia, que são as doenças do fígado. Sim. E ali estava começando um grande projeto onde a doutora Ana estava inserida. E ela nos leva o grupo, que a gente trabalhava com ela, leva esse grupo para fazer, cada um no seu perfil. Ela foi chamando. E ela sabia que o meu perfil não era emergência, gente. Eu não suporto emergência, eu não suporto tiroteio, sangue, nada daquilo. Então, o que ela fez? Vou te levar para a universidade. Levou a mim mais 3, então foi uma indicação. Primeira coisa que aconteceu nessa história toda é que, se a gente for falar de superação, de empreendimento, né, porque isso foi empreender, o que que eu vou fazer com aquilo que eu, por acaso, porque foi uma proposta, né, Rafaela? Foi um desafio, né? E eu vi muito como desafio mesmo, porque eu olhei muitas vezes para esse convite e falei assim: eu não estudei para dar aula, eu estudei para ser médica, eu estudei. Não era um sonho seu, né? Não Não era era, um nunca desejo. passou na minha mente de eu ser professora universitária, né? Isso foi, gente, já tem muitos anos isso. Foi em 2001 ou 2002, alguma coisa assim. Eu fiquei 5 anos trabalhando na Universidade de Caxias. Mas o que é importante nessa história toda? Eu já era convertida, que é um ponto que eu me seguro muito nisso, né? Você conhecer a palavra de Deus é muito importante. E outra foi o Cláudio, né? O Cláudio foi uma bênção na minha vida. É sempre uma bênção, mas em momentos de decisão que a gente precisa tomar, de vencer alguns medos que nós temos, e são medos que não paralisam, mas são medo do novo, né? De você entrar numa área desconhecida. Ele chegou para mim e falou assim: se Deus te deu esse presente, que é ser convidada pela sua tutora a ser professora universitária, ele não vai te colocar num lugar de vergonha. E eu lembro perfeitamente dessa, sabe, que marcou, assim? E eu falava: Deus, é verdade, como é que eu vou para um lugar e vou ser envergonhada? E isso traz um conceito muito importante, Rafaela, que é o conceito que a gente sabe do bispo Robson Rodovalho, né? Nosso bispo presidente da Sara. O que é? O favor de Deus te coloca em alguns lugares. E eu tenho certeza que ali foi o favor de Deus. Por uma história que eu tinha com aquela instituição que na época era Santa Casa. Estou vendo minha prima falar que me ama. Eu amo também. Mas foi muito legal porque eu pude sair do favor. Quer dizer, o favor de Deus te coloca, mas quem te faz te permanecer ali é a sua competência, a sua habilidade, é o tempo que você está disposto a aprender. Porque quando eu entrei na Unigran Rio, eu não sabia, né? Eu não sabia tudo, eu devia ter 4, 5 anos. E no primeiro momento, a gente vai para fazer clínica médica, atender
um ambulatório, que isso eu já sabia fazer. Mas depois a universidade vai crescendo e vai tomando proporção de chegar na área de conhecimento seu, que era a minha especialidade, gastroenterologia. Então, fui dar aula teórica. Depois eu entro... Você teve algum mentor, pastora? Teve algum mentor, uma pessoa que você buscou para você saber a didática, né? Porque, por exemplo, eu sou professora, sempre quis ser professora. Então, assim, eu caí dentro da didática e eu me especializei. Você não, você era médica, né? Então, Médica, assim, é. você Só teve que a algum minha mentor? aula, eu dei poucas aulas teóricas. O nosso turno lá era um turno de ambulatório, então era uma aula prática. Isso eu fazia dentro do meu consultório. Então, você reunia de 6 a 8 alunos de medicina, atendia o paciente, era um atendimento supervisionado por nós, e depois você discutia aquele caso. Então, aquilo dali eu dominava. Só que era Muito bom. clínica médica, né, gente? Clínica médica. Você sai de uma gastroenterologia, estômago e intestino, e você vai ver tudo. Você vai ver dor de cabeça, você vai ver isquemia, você vai ver tudo. Então, muitas vezes eu tive que parar a minha noite e estudar. Por isso é que eu estou falando assim, o que te faz permanecer naquele projeto? É a sua competência, é a busca pelo aprendizado, é daquilo que você cresce, né? É nesse sentido. Nesse período, pastora, houve muita dedicação e muita renúncia de algumas coisas também, né? Sempre vai ter, né? Não dá pra gente empreender e não renunciar, não escolher, né? Por você, pelo seu caminho, pelo seu propósito. Então, isso é muito importante a gente frisar, porque tem muita gente que acha assim, eu vou empreender, eu vou abrir meu negócio e vai ser tudo maravilhoso, né? Não vou mais trabalhar, vai ser muito bom. E não é assim na realidade, né? Não é assim que as coisas funcionam. Pelo contrário, existe uma dedicação por trás que ninguém vê, né? Então, tem todo um caminho, uma trajetória. É verdade. E faz Quando... parte, né? Todo o processo faz parte ter renúncia, né? Em algum momento da vida você vai precisar renunciar a alguma coisa em prol de outra, né? Com certeza, até para que funcione bem, né? Você tem que saber exatamente o que você está escolhendo. A gente conversou um pouco e você abriu a questão de projetos em gestão financeira. Você começou lá como médica, com seus sonhos de médica, não é uma coisa fácil, né? Tem que se estudar muito. A coisa ampliou, você deu aula, estava dentro daquilo que você já sabia. Deus abriu uma outra porta, e aí, depois disso tudo, abriu uma outra porta. Mas eu queria que você contasse para a gente, porque eu acho que já tem uma habilidade aí na questão financeira, pelo que a gente acompanha das suas planilhas, né? Da sua Eu acho organização. que a parte financeira, muitas pessoas, a gente pensa assim, as pessoas têm uma essência, né? E a essência, assim, às vezes, se a gente pudesse definir assim, a pessoa é razão ou emoção? Né? Não tem isso? Eu sou muito... Ai, minha chefe está aqui também, doutora Mônica. Beijo. Seja bem-vinda. Prazer. A gente é muito assim, razão ou emoção. Eu sempre fui razão. Eu não posso negar nisso, né? Eu sempre fui razão. Eu sempre fui 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 4. E eu tinha isso muito, assim... Eu lembro, o Cláudio, ele tem um testemunho muito interessante, não sei se ele já passou por aí, que quando nós casamos, a primeira coisa que ele fala assim, ao invés dela vir, chegar, né, primeiro dia... Ele contou aqui em casa, quando vocês vieram aqui. Exatamente, então, primeira semana de casado e tal, o que ela fez? Caderninho, planilha, quanto entra, quanto sai, e eu sou assim, eu acho que isso é organização, planejamento. Fica a dica, hein, pessoal? Fica a dica, que até para casar tem que fazer conta, principalmente, né? Tem que fazer conta, né? Ainda mais quando era recém-casado, e ainda mais agora também com 2 filhos, faculdade e tal. Então, assim, eu sempre tive isso muito forte comigo. Eu sempre tive a questão da negociação forte, isso era uma coisa que a minha família também percebia, né? Quando eu negociava, vai viajar, então Flávia, liga, negocia valor, vai não sei o quê, pede uma promoção e tal. Eu adoro ganhar as coisas, gente. Quando eu negocio, eu amo brinde, eu amo tudo isso, adoro. Então, a parte da gestão foi assim, eu estava terminando, devia estar com 4 ou 5 anos na Unigran Rio, e aí eu lembro que era uma coisa que eu precisava... Planilha coloridinha, ó. Estão dizendo que você faz planilha coloridinha. Planilha coloridinha, adoro cor na planilha. Um beijo, Adriana. Então, assim, eu já estava terminando o meu tempo na Unigran Rio, porque a Unigran Rio foi crescendo, e era assim...
Eu comecei com 10 horas semanais, depois veio 20 horas semanais. E aí depois eles chegaram e falaram, não, para ficar como professor precisa ser 40 horas. E eu não queria o magistério para minha vida, né? Assim, fazer uma escola nisso, uma carreira nisso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção naquilo que Deus já tinha me entregue e que seria meu por herança, sabe? Seria algo assim, por que não me envolver com as coisas que a minha família tem? Por que não? Que aquilo um dia vai ser. E uma frase do meu pai que eu amo de paixão, é uma referência na minha vida como empreendedor, como vencer limites, superar, foi isso. Ele falou uma vez assim, a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. E essa minha filha que ele me apresentando, esse é um testemunho, há muito tempo, a gente estava na praia de Cabo Frio, ele apresentando para um amigo, falou assim, essa minha filha aqui é a minha filha Flávia, ela é médica, mas ela nunca quis saber dos negócios da família. Meu pai não deve nem lembrar disso, gente. Mas... E aquela frase ficou assim latente, sabe? Bem latente. E eu fui trabalhar isso. E quando você trabalha essas coisas, que você começa a se conhecer, saber quem você é, isso eu tenho que honrar a Sara Nossa Terra na visão e na missão que ela tem, né? De crescimento emocional. Eu fui buscar isso. Então, na verdade, a gestão financeira ela vem nesse tempo. Eu fui trabalhar em alguns negócios da família, né, da minha família, eu não tinha parte de sociedade nenhuma na época. Eu fui aprender a fazer gestão. Eu fui aprender escola de gestão, eu fui aprender exatamente disso, sabe? Então, assim, eu já trabalhei em gestão financeira de posto, de combustível. Eu já trabalhei em distribuidora de medicamento que não era nosso, mas eu consegui entrar por intermédio, fiquei 1 ano e meio. Então, eu fui aprendendo até eu conseguir chegar no lugar onde não, agora eu sou sócia, agora eu tenho o meu negócio. Então, assim, eu acho que é uma coisa, desafio é tudo aquilo que te tira do conforto. Exato. Te tirou da comodidade, é desafio. Agora, eu não vivo por desafio, eu não sou essa, não. Tô longe disso. Mas se ele bater na minha porta, eu não fecho para ele, não. Eu abro, falo assim, tô aqui, eu vou aprender. E isso é o segredo do sucesso, o segredo de você conquistar é você ter humildade e falar assim, eu preciso aprender isso daqui. Então, eu vou correr atrás e vou aprender. Né? E mostra também, pastora, que assim, o teu sonho de ser médica se realizou, mas você não ficou só naquilo, né? Você teve outras habilidades que foram desenvolvidas ao longo, né, desse tempo todo e tiveram oportunidades para que você pudesse desenvolver. Isso também é importante as pessoas que estão ouvindo de achar assim, não, eu sou professora ou eu só vou vender pão, eu só tenho esse dom e essa habilidade. Não, existem outras que a gente pode descobrir, né? E eu acredito que Deus tenha dado várias habilidades para a gente. Só que a gente precisa trabalhar, igual o nosso músculo quando a gente vai para a academia, ele precisa ser trabalhado para ele ganhar força e sustento. E isso são as nossas habilidades, né? Então, assim, a senhora é uma prova viva de que tem várias habilidades que foram desenvolvidas ao longo do tempo e que te abriram um leque de oportunidades. Que é assim, às vezes a gente acha assim, eu não tenho, estou na pandemia, não tenho emprego, não tenho nada, né? A minha carreira não está dando, não tem como conseguir. Não, tem habilidades escondidas em você que precisam ser descobertas e precisam ser desenvolvidas. Agora precisa ter uma busca. Claro que com Deus essa busca fica mais fácil, fica mais leve, né? E aí a gente consegue alinhar o propósito. Mas as pessoas ficam muito limitadas em achar que elas não têm grandes habilidades. Que isso só acontece com o outro, né? Que não acontece com a gente. A gente tem, às vezes, essas crenças que limitam muito a gente de crescer. A verdade é essa, né? Muita coisa que a gente vivenciou pela história da nossa família, isso paralisa a gente de ir além. Né? E às vezes você tem um talento escondido. É verdade. A gente tem uma história, né? Todo mundo tem uma história para contar. Né? Todo mundo tem uma história de origem. E assim, eu agradeço muito a Deus pela minha família de origem, sabe? Porque minha família de origem, a gente vê assim,
tem pessoas que carregam muitas histórias de destruição, de menos-valia, de não importarem com aquela pessoa, de ser rejeitada. A minha família é uma família que eu falo assim, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Não é uma família perfeita, tá longe disso, mas é uma família que deu atenção. Até hoje eu falo, Senhor Deus, como é que pode, né? Eu tenho um pai que até hoje me liga para saber se eu tô bem, com 48 anos, casada, 2 filhos, e liga para saber se eu tô bem, se você chegou em casa. Então, assim, eu tenho essa história, esse privilégio, né? Mas, com certeza, toda a parte de Bispa Luz entrou, hein? Um beijo, nossa, bispa. tem Seja chefe, tem bem-vinda. bispa, tem prima, tem discípula, ô glória! Mas então, assim, é interessante porque o que a gente precisa vencer todo dia, Rafaela? É o medo do novo. É isso aí. Todo dia, né, vai ter algo novo na sua frente que você vai precisar decidir se é bom, se você quer isso para sua vida e se você quer romper naquele lugar ali. Né? Então, assim, o medo do novo é aquela questão assim, eu vou, eu tô falando de mim, eu vou. Eu também vou. Me apresenta o projeto aí. Se Deus falar assim, vai, eu vou. É isso aí. Então, é bem interessante isso, né? Essa questão da gestão financeira é algo que, assim, muitas pessoas têm muita dificuldade. Eu vejo isso até pelo ensino da matemática, que vira um bicho de 7 cabeças, né? Muita gente que tem rejeição à matemática e não dá para a gente fazer nada na vida se a gente não tiver organização financeira, né? Então, assim, esse período, até como dica, esse período de pandemia, existem muitos cursos gratuitos, muita informação na internet. E não é nada difícil. E não é nada difícil. É você ter disciplina, né? Gestão financeira. Hábito de fazer algumas coisas, hábito de fazer algumas coisas. Né? E outra coisa, assim, é hábito de fazer algumas coisas, é hábito de você saber qual é a sua prioridade naquilo dali, né? Eu vejo, assim, meus filhos falam assim, mãe, por que você não compra isso? Eu falei, porque eu tenho outra prioridade, querido, porque disso daqui, nesse mês, eu quero outra coisa, a minha prioridade é outra. Então, assim, é um planejamento, gestão financeira é planejar o que entra e o que sai. E tem que sobrar, gente. E não é achar que tudo que você recebe é lucro, porque não é. Não é, com certeza. Tem custo disso, né? Porque, assim, quem trabalha com venda direta acaba entrando bastante dinheiro, mas aquilo não é lucro, aquilo precisa ser administrado, né? Claro! Então, assim, que isso ganhe uma importância para quem está ouvindo, que está gerindo seus negócios, principalmente quem está começando, é melhor dica, porque já começa direitinho, planejando com as planilhas coloridinhas, né, pastora? Para poder organizar. Então, assim, a gente sabe. Tem uma que entrou aqui, ó, que falou que aprendeu muito a negociar comigo. Eu trabalhei com ela no posto. Adriana, um beijo. Tem que fazer um curso de como negociar, hein, pastora? Ô, Senhor! Um tópico muito importante que chama muita atenção, até principalmente das pessoas que te acompanham, que convivem muito com você, é a questão da liderança, né? Como você administra essa liderança. É admirável como você consegue organizar, principalmente assim, a gente está mais próximo das questões da igreja, né? Como você administra os eventos, como você administra suas discípulas. E, assim, para quem não está na igreja, que não tem discípulo, que não tem liderança, mas como isso pode ser transferido para, por exemplo, um ambiente de trabalho, né? Até para dentro da sua casa, porque você tem uma liderança em casa, você tem uma liderança no trabalho, né? A gente precisa entender que existem os papéis de liderança na nossa vida, em cada ambiente que a gente está. Isso precisa ser respeitado, né? Conta um pouquinho para a gente como o seu relacionamento em relação à liderança e como que você lida com as suas discípulas. Conta um pouquinho dessa realidade para a gente. Então, se a gente for falar sobre liderança, a primeira coisa que a gente tem que enfatizar aqui é que liderar, você não lidera sozinho. Isso é um ponto. Para você chegar a ser líder, você não está só. Né? Quando você fala assim, porque você coordena o evento de não sei quantas mulheres, mas eu não estou sozinha. Ninguém consegue liderar de uma forma isolada. Mas o que faz a sua liderança ser mantida, ser respeitada, ser
olhado e falar assim, é uma referência de liderança isso. Para mim, é você hoje conseguir liderar você mesmo. Bom, Porque nada bom. começa se não for em nós. Não tem, Verdade. não tem. Nada Respeitar a começa... identidade, né? Você tem que saber se conhecer, saber quem você é, né? Exatamente. Você tem que saber administrar suas emoções, você tem que gerenciar o seu tempo, você tem que saber como que você vai lidar com situações, né? Com intercorrências. O líder que não sabe lidar com intercorrência, cadê, gente? Porque líder foi chamado para resolver problemas, gente. Verdade. E líder foi chamado, uma das coisas que eu amo na liderança é você conseguir ser ajudador do outro a desenvolver o melhor dela. Sim. Isso é uma das coisas fantásticas, né? Pastor, eu estava de manhã numa reunião de empreendedorismo e foi falado sobre isso. Como é que você vai ajudar alguém se você não se ajuda? Pois Né? é. Como é que você vai querer salvar todo mundo? Porque a gente não consegue não salvar todo sustenta. mundo. É, Né? não E se a gente não se sustenta. ajuda, se a gente não se conhece, não sabe nem onde a gente vai chegar. Então fica, né, uma coisa assim até contraditória. Você não tem como ajudar ninguém se você não se ajuda. Como é que você vai organizar os eventos da igreja, a parte de liderança, se você não consegue organizar sua vida pessoal, sua vida profissional? Não tem como. Né? Eu até brinco de vez em quando, eu falo das bolsas das mulheres, né? Vamos organizar a nossa bolsa, porque a nossa bolsa tem tudo aqui. É na verdade, nossa de vez em quando. bolsa, né? Fica cheio de papel, tudo bagunçado. E assim, a gente precisa aprender a organizar nossa vida pessoal, nossa casa, né? As nossas contas diárias de casa, de família, e depois a do negócio. Porque se a de casa não tiver organizada, a profissional também não vai estar. E aí porque você vai Rafaela, a liderança, ela não fica numa área restrita, né? Liderança é quem você é. Né? Se você for falar sobre líder, o que é liderar, como você lidera, primeira, uma outra coisa que é super importante, antes de você, primeiro você tem que saber se liderar. Você tem que saber, para você se liderar, você precisa se conhecer. Para você se conhecer, você precisa ter uma identidade. Não é fácil, gente. Ninguém está falando que é fácil, não, tá? Porque liderança é construção. Então, se você falar assim, Flávia, você pensou alguma vez ser líder na sua vida? De jeito nenhum. A pergunta era, você se considerava uma líder? Você imaginava que seria líder de tantas pessoas? Não, eu nunca imaginei ser líder de... Nunca tinha pensado. Mas sabe que quantas? tem... Você sabe, pastora? Hã? Quantas pessoas? Sabe quantas pessoas? Quantas pessoas o quê? Quantas pessoas você lidera na igreja, você no sabe? meu ministério hoje deve ser de 90 a 100 pessoas, né? No ministério nosso hoje, do Aliançados da Sara Nossa Terra, da Ilha do Governador. Então, mas assim, sabe o que é interessante também quando a gente fala sobre liderar? É que ter a identidade, se conhecer, falando sobre isso tudo, é também que você não consegue ser líder se você não for discípulo. É verdade. Né? É uma coisa interligada na outra, sabe? Uma hora você exerce a influência e outra hora você é influenciada naquela pessoa que você tem como referência. Então, isso é importante também a gente falar, porque senão você fica numa liderança autossuficiente e não existe liderança autossuficiente. É verdade. A nossa liderança está na presença de Deus, dentro da visão e da missão da Sara Nossa Terra, em autoridade espiritual. Então, assim, e é um processo. Eu, por exemplo, nunca me vi líder. Eu nunca vou falar sério, nunca me vi pastora. Eu fiquei 2 anos. Isso assustou você no início, quando você porque começou? foi um processo construtivo, sabe? A coisa foi acontecendo e você vai se envolvendo, você vai se descobrindo. Você vê, por exemplo, quando você fala assim, você já pensou em ser líder? Eu nunca pensei, mas se você for conversar com a minha mãe uma vez falou assim, mas a Flávia sempre teve esse jeito. A Flavinha, eles me chamam de Flavinha, né? A Flavinha, eu tenho um apelido que é Pati, que a minha irmã não sabia falar Flávia, se chamava de Pati. Eleonora tá aqui, só me chama de Pati. Então, ela falava assim, a Pati sempre foi assim. Se ela ia entregar alguma coisa, tinha que ter fila, tinha que fazer fila ordenada, tinha que não sei o quê, não sei o quê. Então, as pessoas já viam em você e você não via isso, né? As pessoas já exato, exatamente. O líder, ele faz disso, né? E eu agradeço hoje. Assim, se eu puder agradecer. Tem um comentário aqui, pastora, um comentário importante da minha amiga, que também vai entrar com a gente na live em setembro.
ela é de Minas e ela colocou aqui: a pandemia nos trouxe a oportunidade de aflorar a liderança em cada mulher dentro da sua própria casa. E isso é verdade, né? É verdade. E mudou muito, né? A pandemia mudou, a flexibilização mudou tanta coisa e muda em nós e a coisa vai externalizando, né? Sim, sim. É verdade. Então, é muito bom. Muito bom. Você consegue usar essa liderança nos seus outros negócios? Sim, eu acho, é isso que a gente estava falando e pode ter se perdido. A liderança não é só na igreja, né? A liderança não é só no ministério. Isso você vai conquistando, e quando você vai conquistando respeito, você vai conquistando confiança, né? Eu não cheguei dentro daquilo que eu hoje faço como gestão. Eu tomo conta de 3 empresas hoje do financeiro. Eu não cheguei nesse lugar porque eu vou cair de paraquedas. Não, é uma construção, né? É um processo, é um crescimento. E você vai assim... Você tem formação, Flávia, em gestão financeira? Não, não tenho. Eu fui num curso da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Fui lá, fui fazer curso de capacitação. Fui aprender o que é tributo, fui aprender o que é receita, o que é bem imóvel, o que não é. Eu fui aprender aquilo dali, né? Que é interessante, assim. Então, é o tempo onde a gente leva. A gente leva para dentro da nossa casa, né? Essa questão. A gente leva para dentro do nosso trabalho. Agora, o que é muito importante, nós precisamos ter humildade. O líder, ele não está sempre certo. O líder, ele, né, não tem a palavra de decisão sobre a vida da pessoa e sobre a vida daquele... Às vezes, no momento corporativo, até tem. Mas o que é importante? É você ouvir. Né? É você estar... É importante a senhora até tocar nesse assunto, porque muitas vezes as pessoas rejeitam uma liderança com medo, né, de achar que tem que fazer tudo que o líder mandar. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Verdade, com certeza, não é? Nós damos direção, né? O líder dá sempre uma direção. A gente sabe da palavra de Deus, tem o livre-arbítrio e a pessoa vai decidir. Agora, Pode falar, pastora, desculpa. Não, o que é sempre muito bom na liderança é o que é, para mim, quando se a gente for para o ministério, que a gente fala de liderança de discípulo, que são vidas que nós cuidamos, amamos, tratamos e somos tratados, porque você não cuida se você não é cuidado. Então, assim, qual é o maior presente? É você ver o quanto tem naquela vida ali de bom, e às vezes as pessoas não conseguem se ver como boas, como que merecem, merecedoras, como aquelas que podem, como aquelas que conseguem, como aquelas que podem romper limites, né? E as pessoas não conseguem chegar nesse lugar. Então, se fomos nós que fomos chamados, eis-nos aqui, né? Para fazer diferença. Liderança faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Você sabe que eu tenho uma liderança muito forte e eu devo muito a eles, né, que estão debaixo da sua liderança também. Então, assim, existe todo um trabalho, uma unidade, né, que a gente chora junto, sorri junto e impulsiona para poder crescer, para poder aprender. Então, assim, líder para a gente, assim, até que convive com essa nossa terra, que está debaixo dessa unção toda, sabe dar importância e valoriza cada momento. Nós não somos perfeitos, né? A gente acaba decepcionando, né? Mas é algo assim que acaba sendo uma mentoria espiritual, né? E que alarga as fronteiras para outras áreas, né? Falando de liderança, pastora, eu queria até ter uma curiosidade em relação aos conflitos. Como que você lida com os conflitos? Porque somos pessoas, né? E passaram-se bastante conflitos no meio dos seus discípulos, né? Das pessoas que você lidera. Como que você reage numa situação de conflito? Conflito sempre vai existir, né? Porque cada um é cada um tem o seu DNA, né? Ninguém é igual a ninguém. Isso quer dizer que dentro de um casamento eu trago para dentro da minha casa uma história, meu marido traz outra, se mistura, né? Não é assim? Tornamos uma só carne e ali, com certeza, vão ter diferenças. O que nós precisamos entender é que quando o conflito é algo que é saudável, porque existem, assim, a crítica construtiva e existe a crítica destrutiva,
né? Então, quando eu critico e consigo mostrar para você, olha, ficaria muito melhor você com óculos vermelhos, sei lá, com a armação vermelha, ou não, tá horroroso essa sua armação, não sei, e eu acabo com você. Então, isso Sim. é uma das questões, assim. Mas como fazer isso? Porque a gente lida com pessoas o tempo inteiro. Exato. E a gente não lida com pessoas só na igreja. A gente lida com pessoas no nosso trabalho, a gente lida com pessoas dentro da nossa casa, a gente lida com pessoas com os nossos filhos. Como fazer, né? Diante de conflitos com os adolescentes, né? Com os jovens. Então, assim, eu acho que uma das coisas muito importantes é que a gente tem que entender que sempre tem dois lados. Então, assim, calma, você não precisa resolver isso ontem, né? E uma das coisas também que eu acho interessante é que se a gente deixar o que está lá vivendo o conflito, o que está lá aborrecido, o que está chateado, ele manipula você no sentido da ansiedade dele, do quanto ele quer resolver. E você não precisa resolver aquilo naquela hora que ele quer. Você Até pode porque explicá-lo. ele tá encarando a situação conforme as experiências dele, né? A maneira como ele cheio de enxergou emoção, gente. Cheio e numa tempestade, se for o caso, né? E a gente não decide nada no meio de um dilúvio, de um turbilhão de sentimentos. A gente não decide. Então, assim, o que eu faço muito e que eu tenho pedido para Deus, assim, é me dar a condição de ouvir as duas partes, é me dar sabedoria para entender o lugar do outro, que é importante, né? Quando você escuta o outro e se coloca no lugar dele, você consegue começar a ter um entendimento diferencial, né? De saber o que dói nessa pessoa, por que ela se sentiu assim. Porque também não adianta você chegar, não, tá resolvido, pronto. Não é dessa forma. E às vezes até um pedido de ajuda, né, pastor? E a pessoa não sabe nem expressar um pedido de ajuda e explode naquele momento. Então tem que ter muita sabedoria em discernir isso tudo. E muitas vezes, gente, o que a gente pode deixar aqui também é assim, é como que a gente fala, né? Nós podemos falar a verdade e temos sempre que falar a verdade. Mas como eu falo a verdade? Eu falo a verdade em amor, eu falo a verdade com graça, eu falo a verdade com um jeito carinhoso, né? A gente não precisa ser ferro e fogo, né? Verdade. Isso é uma coisa muito daquela questão, a sabedoria é exatamente isso, é como saber lidar, né? É isso. Isso. A senhora já pensou em desistir de alguma das suas áreas? Fala assim, não, isso aqui não é para mim, eu já experimentei, não quero. Tem coisas que eu acho que fazem parte de um ciclo. Por exemplo, o magistério eu decidi. Mas eu desisti no sentido assim, isso não é para minha vida. Eu não quero ser professora integral. E era um requisito daquele tempo que é até hoje. Eu precisaria investir naquilo dali. E não era o que eu queria. Eu olhei, abri meus olhos para outras coisas. Agora, desistir de propósito, eu acho que é muito diferente, né? Porque, de desanimar, por exemplo, de assim, não querer mais aquilo que te fazia mal e você assim, não, isso tá me deixando muito para baixo, desanimada, eu não quero mais. Não, vou falar um não bem garrafal aí. Não. A gente vai cansar, a gente vai se entristecer, a gente vai muitas vezes decepcionar. A gente vai criar expectativa e elas não vão ser cumpridas, mas também vão ter outros que vão render muito mais do que você pensa. Vai ter sonhos, projetos seus que vão dar certo, né? Então, assim, eu acho que tudo na vida a gente tem que buscar o equilíbrio. Não pode ser nem 8, nem 80, né? Eu ouvi uma frase muito interessante que o rapaz fala assim, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, assim, o Bispo Wellington fala isso, né? Quando você está andando com uma pessoa, ou você ensina ou você aprende. Então é isso. Mas sabe por quê? Porque na liderança, se a gente está indo para esse caminho da liderança, tem alguns princípios que são muito importantes. Um princípio da liderança é o valor. Qual é o valor? Valor mesmo de princípio, né? Outro é compromisso. É compromisso. Você tem compromisso com o propósito que você tem na sua liderança? Porque hoje você pode ser um líder de ministério, hoje você pode ser um líder
dentro de uma gestão pessoal, né? De departamento pessoal, em qualquer lugar. Ou você pode ser líder da sua casa. Qual é o valor que você dá? O valor fala sobre atitude. Como é que você age, como você fala e como você faz. Isso aí. Faz toda a diferença. Então, se você for pensar de valor, de compromisso, o compromisso é o quanto você se dispõe. E uma outra coisa, não tem liderança se não tiver integridade, não sustenta. Integridade é você ser inteiro naquilo dali, é você estar inteiro naquele projeto, é você ser é você se apresentar. Sabe quando que o líder se torna conhecido? Quando ele se apresenta, quando ele se faz ser conhecido. As pessoas não te seguem pelo que você prega. Presta atenção nisso. As pessoas não vão te seguir só porque você está lá pregando, seja na igreja, seja numa conversa entre amigos, porque você prega numa conversa entre amigos. Não, ela vai te seguir pelo que você reproduz, ela vai te seguir pelos seus resultados, ela vai te seguir por aquilo que você consegue demonstrar, trazer a existência. É assim. É assim. Perfeito. E nós não vamos porque somos fenômenos, poderosos. Nossa, sou eu. Liderança não é eu, liderança somos nós, né? Isso é muito importante falar. Liderança é N-O-S com acento bem agudo, nós. Além da Bispa Núzia e do Bispo Hector, você teve algum outro mentor, uma pessoa, pode ser até uma pessoa assim que você nem conhece, mas que você seguiu, que você se modelou? A programação neurolinguística fala muito de modelagem, né? Para a gente seguir pessoas e você fazer uma modelagem na vida daquela outra pessoa. Você tem uma pessoa assim, um mentor que você seguiu na questão da medicina ou da sua gestão financeira, alguém que te inspirou? Eu gosto de falar de pessoas muito próximas minhas. Se eu for falar de medicina, eu falo da minha preceptora, que tem muito tempo que eu não a vejo, que é a doutora Ana Maria Pitela. A gente já falou sobre ela, que ela foi o grande norte na minha vida se você falar assim, o que marcou na universidade? Marcou para mim? Eu consigo. Mas a palavra de Deus diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu busquei para ter como resultado, e foi uma decisão minha sair daquele lugar ali. Eu queria outra coisa. Então, acho que dentro de... Mas eu perdi, eu não tenho mais contato, mas foi uma pessoa muito importante. Eu acho que a parte financeira, eu jogo muito, eu relaciono muito com a questão do meu pai. Meu pai é um homem muito prudente com a questão financeira, né? Então, assim, eu tenho referência disso. Eu tenho referência de planejamento. E de liderança, eu não posso deixar de honrar os meus bispos, o meu marido, porque é um líder na minha casa, é o cara que norteia aqui dentro da minha casa. Às vezes dá vontade de pular no pescoço, como toda mulher, pegar o pescoço, né? Às vezes dá vontade mesmo, Conta até 5, respira. Conta até 5, respira fundo e fala, vale muito mais a pena ficar 29 anos casada do que só. Então, a gente precisa também aprender isso, gente. Nós precisamos aprender. O casamento é um ciclo, né? Você tem filho com 1 ano, você tem filho com 5, é completamente diferente com 10, que é completamente diferente com 19, com 22. É verdade. E aí a gente tem que aprender a ficar marido e mulher, na essência da palavra. Porque sem pandemia, meu filho, não tem filho final de semana, só fica nós dois. E aí a gente começa... período de pandemia que a gente realmente foi resistente, né? Eu até ouvi uma notícia no rádio que o índice de divórcio aumentou 70% no período da pandemia. Então, assim, até que ponto, né, a gente consegue administrar as nossas emoções, os nossos relacionamentos. E aí a gente volta também para a questão do empreendedor, porque a pessoa às vezes não quer nem seu produto, ela quer o relacionamento, né? Ela quer conversar com você, ela quer conhecer você, né? A gente estava falando hoje de manhã de uma pessoa da igreja que está no grupo, e ela falou que tem uma cliente que chega lá e que ela sai de lá falando que saiu muito bem, que entrou desanimada e que saiu melhor, saiu mais viva, mais feliz. Então, assim, as pessoas muitas vezes não querem o seu produto, elas querem o relacionamento, elas querem falar, elas querem desabafar. As pessoas estão carentes disso, né? Com certeza. Estão em busca do Deus que elas não conhecem, estão em busca de pessoas que acolham. E isso tudo a gente consegue ver também na questão da liderança e do empreendedorismo, né, pastora? Para a gente... Quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Certinho. Porque, assim, nosso tempo está ficando apertadinho.
Em tudo que você viveu, você já até falou, mas eu queria que você reforçasse, porque tem muita gente que chegou agora. Em tudo que você viveu, o que significa para você empreender e o que significa para você sonhar? A gente falou um pouquinho, né, sobre o que é empreender. Eu vou começar pelo sonho, porque o sonho é aquilo que ainda não veio à existência, né? Então, sonhar, para mim, é o despertar de alguma coisa. Então, assim, eu sonho com o meu casamento, então eu desperto para aquele assunto, eu vivo aquele assunto, aquilo passa a ser vida para mim, né? Se torna vivo em mim. Então, assim, eu vou casar, então é um sonho, o meu casamento é um sonho. Então, o sonho é o despertar. O que tem despertado na vida, né? Nas nossas vidas, na vida das pessoas? Qual é o sonho? É o despertar. O empreender é o que eu vou fazer, o quanto que eu estou motivada, o quanto que eu vou abrir mão, o quanto que eu vou renunciar, o quanto que eu vou colocar de energia nesse sonho, né, para se tornar realidade. Então, assim, empreender nada mais é do que você estar naquele projeto e fazendo, que nada acontece da nossa vida se a gente não decidir agir. Nada. Nada. Isso é uma das coisas que eu oro, se eu posso orar todos os dias, eu falo, Senhor, não me deixa ter uma decisão que não seja decidir. Porque quando você não decide, você já decidiu. Não sei se foi muito redundante, mas é não, assim. Mas é verdade. É verdade. Né? E hoje eu estava conversando com a bispa alguns assuntos, e isso é uma fala até que eu gosto muito se eu não me engano, é do Mike Murdock, que fala muito sobre liderança, e ele fala assim, a bispa hoje falou, né? Você quer algo extraordinário? Você quer sonhar algo extraordinário? Você quer sonhar com algo excepcional? Ou seja, aquilo que é muito grande para você, mas que para os seus olhos pode ser assim. É muito difícil, é muito distante, é muito grande. Querido, faça. Aliás, saia do ordinário. Saia do comum. Saia do normal. Saia do morno. Né? Vai fazer o extraordinário. Peraí, pastora Leila, obrigada pela tua presença do Piauí, tá, pastora? Opa, Leila, que isso? do Piauí. Seja bem-vinda aqui, espero que você esteja aproveitando. Né? Qualquer coisa, Leila, não sei que horas que você entrou, mas fica salvo no meu Instagram, você pode estar vendo novamente, tá bom? Todos que estão aí entraram de repente ou por curiosidade, eu sempre salvo as lives porque são conteúdos muito significativos, né? Para que a gente possa se encorajar. Muito bom. E é isso, né, pastora? Muito bom, é verdade. Vamos sonhar, né, gente? Podemos realizar os sonhos, né? Não existe limite. Podemos realizar sonhos, né? Podemos colocar o nosso sonho em prática, né? Nós temos um Deus que pode todas as coisas, né? Aquela coisa, porque hoje muitas vezes nós estamos presas no medo, né? No medo daquilo, pode não dar certo, como é que eu vou fazer? Que estratégia eu vou usar? Querido, se você não sabe como ainda, se você é da igreja, você sabe como orar. Se não é, busca-se. Sabe por quê? Porque oração é falar com Deus. E a gente vai encontrar, né? Em todo tempo vai encontrar. Então, assim, acho que empreender é você trazer aquilo para a sua realidade. E deixa eu te falar uma outra coisa. Conheça os riscos do seu empreendimento. Conheça os riscos, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa conhecer os nossos inimigos, porque a gente vai muito mais preparado para a guerra, para a batalha, quando a gente conhece. E é assim mesmo. Davi, quando ele foi lá matar o gigante, ele sabia quem era o gigante. Ele sabia quantos metros ele tinha. Não é isso? Qual era a força daquele gigante? Mas nós precisamos saber, o empreendimento, seja profissional, seja emocional, seja familiar, de uma nova história, saiba quais são os riscos. E os riscos, eles não são para nos derrotar. Eles são para te fazer melhor, para te fazer preparo, para te capacitar, para você saber como que você vai conduzir. Porque eu falo para o Rafael, não tem como. Você não vai nunca para uma reunião sem saber como que é o sim, como que é o não e como que é o espera. Você tem que estar preparado para todos eles, isso né? Isso aí. Não existe sucesso sem preparo, sem planejamento, né? Não tem como. Né? E assim, para a gente fechar, eu ouvi de um pastor o seguinte: se você está esperando recurso para você começar algo, você nunca vai começar, porque a gente às vezes acha que só pode começar quando a gente tem dinheiro, né? Quando a gente tem X de valor.
E, na verdade, aquele sonho já fica ardendo em você e você não consegue. Aí você não estuda, você não busca, você não mentaliza. Então, assim, o importante não é o dinheiro, né? O dinheiro ele vai ser consequência de tudo aquilo que você, né, for construir. Você está semeando, você está buscando, você está estudando, está se relacionando, porque o network é muito importante, mas o dinheiro ele vai vir como consequência. Se a gente ficar 100% focado nisso, os nossos sonhos, né? Como é que a gente vai sonhar? Como é que eu vou sonhar em ter uma mansão se eu olho para minha conta bancária e eu não consigo ver isso? A gente tem o hábito de olhar para a circunstância, de olhar para a nossa conta bancária, né? Ah, eu tenho o sonho de ter uma pizzaria, mas eu não tenho recurso para isso. Então, eu não começo nada porque eu não tenho recurso. E aí os sonhos vão por água abaixo, né? Então, fica a dica, né, de que o recurso ele vai vir como consequência daquilo que você semeou. E uma outra coisa, a gente tem que fechar, eu sei disso, mas assim, quando a gente fala de sonho, de pensar no recurso, a nossa palavra tem poder, né? Há poder nas suas palavras. E se você declara que não vai dar certo, não vai dar certo. Se você declara que você não tem estratégia, que não tem recurso, não vai aparecer recurso. Então, nós precisamos começar a declarar aquilo que é para trazer o agir de Deus sobre a nossa vida. Eu acho que isso que é importante, a gente precisa botar aqui, né? O que na prática? Então, não, Senhor, eu não sei ainda o caminho, mas o Senhor vai me mostrar. Como que eu vou fazer? Qual é o recurso que eu tenho que ter? Né? Que estratégia que eu vou usar? Então, abre a sua boca e profetiza coisas boas para a sua vida. Isso. Bom, quanto conhecimento, hein, pastora? Muito obrigada pela sua disposição, pela sua disponibilidade. Patinha, amo você. Tem gente, vários tô vendo recadinhos. Amigas minhas aqui, eu tô achando o máximo. Vários recadinhos carinhosos, né? Pessoas que não conheciam. Quem quiser conhecer a Sara Nossa Terra é na Ilha do Governador. Pastora Praia Flávia da Bica, 1151. Essa liderança fantástica. Eu agradeço muito a Deus por poder fazer parte desse movimento todo, tá? Amém. E eu queria muito que a senhora fizesse uma oração, se possível, para todos que estão ouvindo, para esse momento importante que eu venho buscado, que eu sei que tem um propósito para isso. E eu estou fazendo à medida que Deus vai me dando as coisas. E o que eu quero é poder ajudar as pessoas nesse momento, no despertar, e de trazer pessoas com experiências, né? Pessoas próximas com experiência, para que as pessoas vejam que é real, que a gente pode, que a gente consegue. E aí eu quero agradecer a senhora por esse momento. Eu que agradeço. Vamos orar? Então, eu quero agradecer, falar que foi muito especial o presente, que para mim é um presente ter a oportunidade, né, de estar junto e poder ser testemunho, né, daquilo que nós estamos vivendo. A gente não é perfeito, gente, está longe de ser. Erramos, falhamos, consertamos, ajustamos. E é assim que a gente vai crescendo. Assim que a gente vai crescendo, né? A gente nunca deixa de aprender. Então, que o seu coração seja um coração de aprendiz, que o seu coração seja um coração de humildade para receber o tempo inteiro, né, daquilo que Deus tem para te entregar. Então, quero abençoar, Senhor, nós glorificamos o teu nome. Muito obrigado por esse tempo, toda a tua palavra declarada nesse lugar. Nós queremos declarar a nossa confiança em ti. Sabemos que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Que a tua palavra diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalecemos. E a nossa força é o Senhor. Muito obrigado. Não haverá de ter medo, não haverá de ter decepção que possa nos tirar do lugar que o Senhor tem de excelência para cada um de nós. Eu quero abençoar, obrigado pela vida da Rafaela, obrigada por cada vida aqui que entrou, aquelas que não puderam, mas que vão assistir. Senhor, nós queremos declarar que nós podemos, que em nome de Jesus, debaixo da autoridade, da graça, da unção, nós podemos conquistar, sonhar, realizar e sermos melhores do que fomos antes. E é disso que nós nos honramos, Senhor, de sermos melhores todos os dias na autoridade do nome de Jesus. Amém? Maravilhoso, pastora. Quero deixar aí para vocês. Adorei. Toda segunda, toda quinta, a gente continua com o Empreender para Crescer. Segunda-feira nós temos um casal do Maranhão, que saiu do Rio, foi para o Maranhão, abriu um negócio lá, estão vencendo juntos como casal, vai ser bem bacana. Então, que você possa estar junto aqui para pegar as ideias. Roberta. Mesmo que o negócio não seja o mesmo,
mas você pega as estratégias e, né, adequa, faz adaptação para a tua vida. O importante é estar ouvindo nesse momento. Pastora, amo a senhora. Um beijo, obrigada. gente. Amei estar com vocês. Coração. Obrigada assim, por tudo. Ó, deixa eu tirar uma foto. Ah, é? Show. Oi? Fica com Deus, tá? Um beijo no pastor Amo Cláudio. vocês. Muito, muito Adorei. obrigado. Tchau, pessoal.